Brincar e aprender, que é tudo que a gente precisa na vida, né, Camila? Carla, é muito importante em todas as idades. Isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que é um distúrbio que atinge cerca de 3% da população adulta mundial e 5% da população infantil. Ele costuma dar os primeiros sinais durante a infância e, se não tratado, pode durar a vida inteira. Acompanhe. O TDAH, ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é um distúrbio neurobiológico crônico que se caracteriza pela desatenção, desassossego e pela impulsividade. Esses sinais podem se manifestar durante a infância e podem durar a vida toda se não forem devidamente reconhecidos ou tratados. O TDAH na infância, em geral, é associado a dificuldades na escola, no relacionamento com demais crianças, pais e professores. As crianças são tidas como avoadas, vivendo no mundo da lua, e geralmente estabanadas ou hiperativas. Crianças com TDAH podem apresentar mais problemas de comportamento, como, por exemplo, dificuldades com regras e limites. Nos adultos, ocorrem problemas de desatenção para coisas do cotidiano e do trabalho, bem como com a memória, são muito esquecidos, inquietos, vivem mudando de uma coisa para outra e também são impulsivos. O TDAH atinge aproximadamente 5% da população infantil e 3% da população adulta, segundo a Organização Mundial da Saúde. O tratamento inclui acompanhamento multidisciplinar. Entre os recursos para tratamento podem estar os jogos de tabuleiro. De acordo com o estudo de 2011 da Universidade de Brasília, a UNB, os jogos ajudam no desenvolvimento de habilidades acadêmicas como leitura, escrita e aritmética. E também contribuem para a melhoria da atenção, concentração e autocontrole. E por via Zoom, Camila, hoje aqui a gente vai conversar com o psicólogo Luiz Augusto. Ele está com a gente aí via Zoom. Luiz Augusto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, minha querida. Bom, eu queria que você começasse explicando aí para quem está em casa assistindo o nosso programa nesse momento, o que é de fato o TDAH. Perfeito, minha querida. Vamos lá. Primeiro de tudo, é um transtorno. Na seara da psicologia, transtorno é todo aquele contexto social, afetivo ou fisiológico que lhe afeta de forma disfuncional e lhe impede de fazer algumas das coisas que você precisa no dia a dia da vida. O TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, comporta tanto os dois problemas conjuntamente, quanto cada um deles isolado. Isso é o básico da introdução. Até o momento, você tem alguma pergunta específica ou posso prosseguir? E quais são os sintomas mais comuns, tanto nas crianças quanto nos adultos? Perfeito. Dificuldade em manter foco, concentração e atenção em uma atividade. Dificuldade de desenvolvimento cognitivo. Geralmente tem um retardo no crescimento cognitivo e uma problematização para aprender coisas novas ou ensinamentos de escola, por exemplo. Mas aqui eu faço uma observação importante. As pessoas com TDAH, principalmente, mas todas as pessoas de uma forma geral, tendem a aprender com mais facilidade quando o aprendizado é divertido, é brincando. Uma técnica muito boa que vários professores, pedagogos e psicólogos utilizam é justamente transformar o aprendizado numa brincadeira. Pegando a conexão com a questão do jogo de tabuleiro, se você transformar a atividade de aprender ou a capacidade de se focar na tarefa tão divertida quanto um jogo, o TDAH fica muito minimizado.
se não neutralizado. Observação importante: o TDAH, entre alguns psicólogos, é um diagnóstico bem discutível. Há alguns que entendem que é parte do desenvolvimento normal de algumas pessoas. Inclusive a Camila está aqui comigo também e você falou sobre esses jogos, a importância de tudo isso, né, Camila? Isso. E eu acredito muito que desde que você abriu a Brincar, você já pensava exatamente que aqui em Teresina, no nosso estado, a gente precisava mesmo ter uma empresa que nos desse todo esse suporte. Afinal de contas, são tantos jogos, são tantas brincadeiras lúdicas e era tão difícil a gente conseguir realmente encontrar e tem ajudado muito, né? Inclusive nos consultórios. Isso, Carla. São sempre brinquedos educativos que eles trabalham muito com a afetividade, né? É aquele brinquedo que nos remete, quando adultos, por exemplo, nos remete a brincadeiras que já fizemos na infância, então traz esse suporte afetivo, né, doutor? Então, quando a gente trabalha com os adultos, por exemplo, os adultos com TDAH, quando eles buscam brinquedos, são sempre brinquedos que lhes remetem a emoções, lhes remetem ao que viveram. Sim. E o que gostariam de estar brincando junto dos seus familiares hoje, junto dos seus filhos. Doutor Luiz, os jogos de tabuleiros, eles podem sim auxiliar principalmente ali na infância, né, como você mesmo falou, com esse processo de adquirir mais concentração e foco, né, mas para os adultos também tem inúmeras possibilidades, até porque também, doutor, eu gostaria muito que a gente falasse aqui no programa hoje, que o diagnóstico do TDAH, em muitos casos, e o que a gente mais está vendo hoje em dia, é que são feitos de formas tardiamente, né? Então, acaba sendo uma dificuldade muito grande, inclusive para o adulto, numa fase já adulta, ele saber que tem um TDAH e não foi tratado ali quando ele era uma criança. Certo, vamos lá, cara. Por etapas. O aprendizado é uma questão difícil, via de regra. Tornar ele divertido torna ele mais interessante, mais fácil. Brincar é uma coisa satisfatória, lúdica e agradável em qualquer idade. Seja criança, seja adulto. Não tem adulto que joga futebol, adulto que joga videogame, que corre com o físico. Como, por exemplo, eu vou dar um caso hipotético clínico. Chega um paciente até mim, ele tem TDAH, tem dificuldade de foco, de produção. Como é que eu trabalho com esse paciente? Eu vou chamar ele de João. João é um paciente hipotético, não é? João, qual é a tua dificuldade em redigir tal trabalho? É um negócio chato, que requer pesquisa e tudo. Vamos fazer o seguinte? Qual é a parte boa de pesquisar? Qual é a parte divertida? Ah, doutor Luiz, quando eu vejo uma coisa nova, eu acho interessante. Então, para esse artigo em particular, vamos fazer o seguinte: coloca só coisa nova para ficar bacana. Pronto, ali eu estou ajudando a resolver o problema dele. Perfeito? Estímulo, né? Concordo com vocês que muitos diagnósticos vêm de maneira tardia. E isso é um problema sério, em grande parte, por causa de preconceito que muita gente tem com o trabalho da psicologia ou da psiquiatria. Sim. Aí é coisa de doido. É verdade. Meu amigo, você prefere ser taxado de ir um profissional ou ficar sofrendo o resto da vida? Verdade. Tá certo? Faça essa escolha. Verdade. Primeira coisa. Segundo, você ia fazer uma observação, Carla? Desculpa. Não, eu estou falando que é a mais pura verdade, porque inclusive eu também vi esses dias um artigo falando sobre essa questão de separação nos casamentos, que tem acontecido muito com casais, onde um dos gêneros tem o TDAH, porque é um relacionamento que acaba sendo muito difícil, né? Porque a pessoa precisa entender o outro, precisa ver esse companheirismo. Então, quando você não tem a empatia pelo seu companheiro, pela sua companheira, começa a vir aí as divergências. Né? Então, a gente precisa entender o seguinte: nós precisamos ajudar, a gente precisa ser companheiro mesmo, ser companheira e procurar as alternativas que aquele seu companheiro e aquela sua companheira não tiveram, inclusive na infância, que não tiveram esse diagnóstico. E, inclusive, eu vou bem além.
você observar que aquela pessoa que tem a convivência com você, porque você entra num processo de namoro, de relacionamento, né? E aí, de repente, o amor vem e duas pessoas se casam. Quando vai para dentro de uma casa, são duas pessoas completamente diferentes. E ali você começa a comportar no outro, a perceber no outro um comportamento diferente daquilo que você não via enquanto você namorava. Então, é muito importante que nós tenhamos essa sensibilidade com os nossos parceiros, de identificar que ali pode haver algum sinal e procurar uma ajuda psicológica. E eu queria muito que você falasse com isso, porque foi algo que me chamou muita atenção. Vamos lá. Só finalizando o raciocínio anterior, diagnóstico tardio dificulta qualquer trabalho, seja na área da psicologia, da psiquiatria, da medicina convencional, não interessa. Diagnóstico tardio atrapalha. Muita gente deixa de ir ao profissional psicólogo quando está em sofrimento psíquico por puro preconceito, que é bobagem. Eu sou psicólogo há quase 5 anos, frequento o psicólogo e estou muito bem obrigado. E estou aqui dando uma entrevista que eu acredito que está agradando tanto a vocês duas que estão aqui comigo, quanto ao público. Certo? Então, isso é preconceito bom. Segunda coisa. Uma coisa que preocupa a mim e a vários psicólogos é que pais de crianças e adolescentes ficam diagnosticando por conta própria seus filhos, atribuindo diversos transtornos que estão na moda e estão famosos. Meu filho é autista, tem TH, tem toque, tem depressão, tem esquizofrenia. Esses profissionais que pesquisam no Google. Os pais são os técnicos do Google. Leve para um profissional capacitado, ele vai saber o que fazer. Respondendo sua pergunta, cara, a respeito de casamentos. Infelizmente, certos casamentos são feitos não por uma medida de amor entre os dois participantes, mas por algum tipo de conveniência ou comodidade. Eles não aprenderam a ter a maturidade de compreender o outro, de ter empatia, de lidar com o outro, antes de iniciar uma relação séria. Vou lhe trazer um dado interessante. Você sabia que no período de quarentena do Covid, quando todo mundo estava trancado em casa, foi o maior número de divórcios registrados? Sim, sim. Não era um casamento feliz. Exato. Eles ficavam juntos tempo bastante para conseguirem se aturar e evitavam a confusão o resto do dia. Mas quando isso se tornou impraticável, não tiveram maturidade de lidar. Verdade. Se você tem sofrimento ou problemas que não consegue lidar, leve ao psicólogo. Ele está ali para lhe ajudar, não está ali para lhe julgar, lhe criticar, lhe incriminar. É ajudar. Exatamente. Tá certo? Falou tudo, né, Camila? Isso, e é importante falar dessa parte dos relacionamentos, né? Quando você passa a conviver com filhos, com maridos, com o jogo, ele é importante nisso, porque você começa a perceber os seus limites, o limite do outro, como é que o outro reage durante uma partida, como o outro reage durante um jogo, como é que ele reage a perder, a frustração, como que ele reage ao ganhar. Então, o jogo, ele faz parte dessa interação, dessa percepção do outro também. Com certeza. Eu queria agradecer aí o Luiz pela participação no programa, tá? Seja bem-vindo, volte sempre. Foram ótimas as suas explicações. Posso dar uma última observação sobre a fala da Camila? Sim. Camila, o que você acabou de falar, tanto está correto, que o método principal de tratar crianças é o método lúdico. É através da brincadeira que ela fala quem é, o que tem, o que está passando, o que está sentindo, porque ela ainda não tem a capacidade de verbalizar de forma articulada. Finalizei, Carla, finalizei, Camila. Obrigada. Obrigado por me acompanharem. Inclusive, um prazer e uma honra. Obrigada.